Salve, salve, galera da galeria. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos vendo, nos ouvindo. É com grande satisfação que a gente retorna com mais um episódio do nosso canal. E hoje nós temos aqui uma pessoa que tem um trabalho que se destaca em relação a muitos outros que já passaram aqui na galeria, que é o Leandro Lima, um desenhista, professor, filho da Ceilândia. Seja muito bem-vindo, Leandro. Muito obrigado, Rafael. É um grande prazer estar aqui, né? Especialmente hoje nesse lugar aqui que eu adoro. Ao lado desse grande Jedi aqui da cultura taguatinguense. Ah, é verdade, verdade. Antes de dar seguimento aqui à nossa entrevista, olha quem está conosco aqui. O mestre dos mestres, o salvador da pátria, Ivaldo Cavalcante. Ele apareceu, gente. Tá aí, Ivaldo. Pois é. Que maravilha ter você aqui Fico conosco muito alegre hoje, aí cara. de mais uma frente aí, né, Rafael, com a sua atuação, militância, atuante pra caramba. O podcast da galeria, mais uma frente cultural da gente, né? Top E demais. Pataguá, né? Da nossa Não, comunidade. Hoje a nossa gravação aqui tá iluminada. Obrigado por você estar com a gente certeza, aqui hoje, bacana. tá? Leandro, eu te faço uma pergunta bem simples. Quem é você na fila do pão? Na fila do pão. Eu sou professor, né? Na verdade, eu me considero mais um desenhista do que um artista plástico de fato, né? Porque eu entendo que artista é uma pessoa que tem a vida muito entregue à arte, né? E eu sempre fiquei transitando muito, né? Entre a necessidade de fazer, né? Uma necessidade que eu tenho que é muito minha, mas também né? A vida mesmo, real, ela puxa muito a gente, né? Mas eu nunca via muito isso como futuro também, né? Assim, hoje em dia a gente vê isso como, pelo menos graças à internet. Hoje você tem mais acesso, tem mais recursos, tem muito curso, né, Ivaldo? Aí eu até é interessante, nós teremos essa oportunidade de entrevistar o Ivaldo aqui, mas o Ivaldo tem uma história bem bonita de como ele fez o curso dele de fotografia, era coisa que vinha pelo correio, né? Verdade. Era tudo mais difícil, Era o né, Ivaldo? Instituto Internacional do Brasil, né? Então era tudo Chegava pelo aquelas correio, né? pitonas, Chegava né? a bacia, Era incrível também, né? Era incrível. E eu fico imaginando na história assim do mestre aqui. E eu imagino que seu quarto era cheio de desenho, né? Cheio de pintura, né? Porque geralmente Normalmente as paredes viravam, né, as telas. Verdade, não é verdade? verdade. Deve As ter esse universo também da criança. Que tá rabiscando, né? É rabiscando. curioso, porque assim, eu não li esses quadrinhos, né? Mas meu pai me montava, assim, ele tinha essa, né? Ele tinha muito essa coisa de uns livrinhos de Velho Oeste. Ah, eu lembro preto e branco, não era? Você lia essas coisas e tal, então ele tinha muito disso. Mas eu sempre desenhei, toda criança gosta de desenhar, né? A gente Isso é verdade, percebe isso é verdade. né? Eu sempre falo, né? Eu sou professor também, então eu sempre falo para os meus alunos que antes da gente aprender a falar, antes da gente aprender a cantar ou qualquer coisa, a primeira coisa, você entregar um giz de cera para uma criança, ele vai fazer alguma coisa, né? Ele vai desenhar. Ele vai é rabiscar. quase, né? A gente Instintivo, a arte ela é uma necessidade muito básica do ser humano, né? É verdade. Uma criança, né? Depois que as coisas vão desenvolvendo, é que eles vão começando a comparar uns com os outros, ficando com vergonha, não, meu desenho não tá tão bom, né? Mas toda criança, antes de falar... A primeira linguagem, normalmente, é através do desenho, né? Da pintura ali. Com o Interessante. tempo eles vão perdendo isso, né? E aí, só que eu não perdi, assim, eu tive muito incentivo, né? E aí eu lembro que, assim, eu sempre tinha uns lápis de cor, sempre trazia essas coisas, né? Eu lembro que minha mãe separava, eu tinha um material da escola, os lápis da escola e os lápis de casa. Ah, sim. Né? Então, de casa que eu, né, que eu escacava, rabiscava. Então, assim, isso foi se desenvolvendo, né? E sempre com um material muito escasso, né? Eu lembro também, quando era pequeno, você ter um estojo de cores, né? Ali, de giz de cera, era sempre muito difícil, porque era caro. Era caro, Era muito caro, então você tinha que se virar com pouco recurso que você tinha, né? Isso é bem, assim, a gente pensa que não, mas realmente a gente vai se acostumando, né, assim, com essas coisas. Tanto é que meu trabalho até hoje, né, acho que a gente pode até falar. Isso é verdade, isso é verdade. Mas vamos entrar então um pouco na tua técnica, na tua arte.
como eu coloquei agora há pouco, Ivaldo, a visão que eu tenho da arte do Leandro é uma visão de que ele é muito orgânico, né? Ele traz eu acho que a perfeição na imperfeição. Que uma coisa que eu acho muito bonita, que destaca na arte dele, são esses traços que eles não são perfeitos. A anatomia, ela não respeita muito, né? Não é regular, você vê essa anatomia um pouco distorcida, que é o real. Que muitas vezes você vê em algumas pinturas essa coisa muito uniforme, muito limpa, certa, polida. E o Leandro não. O Leandro, eu vejo nele uma pintura muito orgânica, voltada para esse real e usando materiais muito simples, como um lápis, uma caneta, um carvão, uma folha de papel, né? Fala um pouquinho. Eu acho que isso na verdade, sim, por ter sido, assim, né, como eu falei, eu sou um filho da Ceilândia e hoje em dia, claro, as pessoas têm muito mais acesso, tanto financeiramente, mas até para chegar hoje em dia, né, a gente acha que não, mas até para chegar a esses materiais hoje é muito mais fácil, né? Na época era muito difícil a gente encontrar esses materiais. E aí a gente foi meio que se acostumando mesmo a trabalhar com o que tem. Se adaptar. Se adaptar, né? Tem um grande artista brasileiro, o Hélio Oiticica, né? Que ele tem uma obra que a gente sempre fala, da diversidade vivemos, né? Então você vai ver que as obras dele, né, é sempre assim, é uns pedaços de compensado velho pintado por cima. Às vezes, se você chegar de perto, você vai ver que o negócio é meio mambembe, meio capenga, assim, mas, né, ele tem essa importância, assim, de saber que a gente tem que lidar com o que tem, né? Sim, sim. Então, eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom. Às vezes você quer o melhor para trabalhar, para pintar, e aí deixa de fazer o bom. Então, é lidar com o que você tem em mãos e ali produzir em cima disso, né? Às vezes, a gente acha assim, né, que... Eu particularmente, isso é uma, é uma filosofia minha, né? Eu acho que quanto mais caro o material, mais o artista tem medo, né? Interessante. Porque o cara pega, assim, uns papéis caríssimos, assim, né? Grande, mas você vai pagar, sei lá, R$300 numa folha de papel... Aí você fala, se eu errar aqui, vou jogar R$300 de papel fora. Né? Então você fica naquele medo, isso vai te travando, vai te prendendo, né? Ansiedade por trás da produção, né? Pelo custo. Ansiedade de desempenho, né? Interessante. Então, assim, eu percebi isso, assim, porque como eu venho dessa questão de dificuldade mesmo, né, financeira, assim, eu não era paupérrimo, assim, mas você não tinha... Né, as prioridades lá em casa eram botar comida na mesa, essa coisa toda. Claro. Então, assim, eu sempre trabalhava papel função, papel chamex, às vezes rabiscava. Tanto é que eu percebi que eu tenho regredido essas questões mais... Pelo menos nessas últimas coisas que eu tenho trabalhado, eu tenho voltado muito a essas questões mais anteriores, né? Eu tenho voltado a desenhar em qualquer papel de agenda, né? Porque isso faz-me... É aquele momento que eu realmente, assim, se der errado... É um papel velho, é uma caneta qualquer. Isso me deixa cada vez mais solto, eu experimento mais, né? Legal. Tem essa liberdade, né? De você poder tentar produzir. Se não der certo, começa de novo. E aí você vai trabalhando esse material. Isso é bacana para ti como professor, né? Que você consegue levar um pouco essa leveza para a criança, né, Ivaldo? É verdade. Porque às vezes você pega uma criança... e ela fica esperando ter os recursos ideais e deixa de voar, né? De colocar toda aquela vontade, aquele desejo de rabiscar, de se libertar de algumas coisas que muitas vezes não é por palavra, é pela pintura, é pelo desenho, por falta de recurso. E essa tua experiência eu acho que com certeza acaba sendo transmitida para as crianças em sala de aula, né? Não é uma questão de romantizar a dificuldade, né? Mas eu acho que muitas vezes talvez a falta de você não ter tudo à mão, isso vai te incentivar a criatividade mesmo, né? Assim, a você criar novos recursos, criar novos meios, desenvolver alguma coisa, isso é muito importante para a arte, né? No final das contas, porque tudo aquilo que vai te prender de alguma forma, isso vai te talhando, né? De alguma forma, assim, em termos artísticos falando, né?
Sim, mas eu acredito até na fotografia, né, Valdo? Porque se É você verdade. pega, espera ter a máquina ideal, a lente ideal, o momento ideal, você deixa de ser um ótimo fotógrafo, É verdade. né? Eu na fotografia eu sou meio totalmente da curva, velho. Porque eu nunca me preocupei muito assim com equipamento fotográfico. Preocupava muito assim, sabe, Leandro, com o que eu ia fotografar, o que que ia rolar na minha frente, a verdade que eu tinha que se fotografar. Não pensava muito na qualidade, não. Lógico, arte plástica é outro universo, né? Não, mas aí, E o trabalho do Leandro é muito foda porque o realismo, né, cara? Quando ele passou por aqui, putz, parecia que tava vendo uma fotografia, né? fantástico, Assim, fantástico. A expressão, e né? vocês dois, artistas plásticos, acho que dialoga bastante com isso. Mas aí, Leandro, aí eu te pergunto, e aí dentro de casa, isso, aí você começou a desenhar e a família foi abraçando isso, foi incentivando, como que foi? Eu acho que meus pais, eles nunca acharam que isso poderia ser um futuro, né? Assim, pra mim, tanto que meus pais, de modo geral, eles sempre tiveram, assim, 2 empregos, 2 ou 3 fontes de renda que se eles desdobrar e tal. Acho que eles meio que, assim, é o que o Leandro gosta de brincar, assim. Acho que era uma coisa mais, assim, pra eles, né? E tanto que com o passar do tempo também, meu pai, eu sempre percebi que meu pai tinha uma preocupação muito grande com relação ao meu futuro, Certo. né? Então ele sempre falava assim, e naquela época era, tanto é que a ideia de entrar na universidade era muito, isso nem passava pela cabeça da nossa família, né? Era uma coisa muito distante, meu pai falava que era uma coisa para filho de rico, essa coisa toda. Então, Certo. né, tanto é que a preocupação do meu pai, não, você vai, ele fala assim, ou você vai fazer um concurso, ele tinha negócio de concurso público, né, que era muito Sim, assim, sim. Quem mora em Brasília sabe muito bem dessa pressão, né? né? Verdade. Ou então, se deu muito errado, a gente abre um comércio pra você e mexe, sabe? Porque ele tinha essa preocupação de o que você vai fazer pra viver e tal. E eu acho que pra ele nunca foi assim, o Leandro vai trabalhar com arte, ou ele vai, né? Porque isso realmente não é uma coisa que fazia parte da nossa realidade, né? A Ceilândia, ela é especialmente muito viva culturalmente falando, né? Aliás, as periferias de modo geral. Verdade, verdade. Os trabalhadores da cultura, elas sempre, né, na Ceilândia, só que eu vejo que é uma coisa assim, muito mais relacionada à música, né? Assim, a música talvez, não estou reclamando, obviamente, tem que ter, Claro, claro. né? Legal. É. E como que foi esse acaso de virar professor na área de artes, cara? Pois é, na verdade, a escola é muito importante nessa minha trajetória, né? Porque meus pais negócio de trabalho e tal. Então, assim, minha mãe, eu lembro que minha primeira aula, meu treino formal de desenho foi com 17 anos, né? Assim, tinha um cara que fazia caricatura lá no Pátio Brasil e ele dava aula. E acho que ele cobrava por aula, assim, valor relativamente alto. E aí minha mãe falou, olha, eu tenho como te pagar 3 aulas disso, você Vai tira o ter que aprender tudo. que você puder, você faz e... tipo, eu tenho como pagar 3 aulas, depois disso eu não tenho mais como Olha ajudar. só, cara. E aí eu ia pra essa aula, sabe, pegava o ônibus da Ceilândia até o pátio, assim, acho que eram 2 vezes por semana. Nem sei se ele tá por ainda, era Moza o nome dele, não sei se Moza Silva o nome dele. Olha aí, moça. Se você Manda um joinha aí, escreve aí nos comentários. E aí eu perdi o contato com ele totalmente. E aí foi lá que foi minha primeira formação mesmo, né? Questão de proporção, eixo, linha dos olhos, essa coisa toda que eu nunca imaginei, né? Porque até então meu desenho era quadrinhos, né? Que eu sempre gostei muito e tal. Mas aí teve essa importância também que eu devo muito aos meus professores. Perfeito. Tive um professor chamado Fábio. Ele era professor na época era 8ª série, né? Hoje é 9º ano, mas na época era 8ª série. E aí ele era um professor excelente, assim. Na época na época não podia escolher, né? Se você fazia plástica. Isso em qual colégio? Isso era no CIE, no Cruzeiro. Eu acabei estudando no Cruzeiro porque meus pais tinham essa história de que talvez indo pro Cruzeiro, meu avô morava lá, então conseguiram o endereço do meu avô, para eu me Entendi. matricular lá. Eu tinha uma visão de que o colégio era melhor pra ti, né? Isso. A educação lá seria melhor. E aí eu tinha então esse processo, saía às 5 horas da manhã, ia pro Cruzeiro, assistia a aula, meio-dia, voltava, às vezes almoçava no meu avô e voltava à tarde, né? Então era essa situação, né?
E aí tinha esse professor, o Fábio, inclusive, um abraço pra ele, eu vou mandar esse vídeo pra ele. Deve estar Olha, me um vendo abraço, aqui. Fábio. E aí ele era um professor muito bom, mas ele era de cênicas. E aí ele via que eu desenhava e ele falava, olha, Leandro, eu não posso te dar orientação no desenho, né? Mas eu conheci uma pessoa que pode. E aí ele me apresentou para uma outra professora chamada Sônia. E ela era da Escola Parque. Certo. Na época não havia Escola Parque na Ceilândia, hoje em dia já tem. Já. Mas na época não tinha. E aí ela pegou e me pediu para ver um portfólio meu. Como eu desenhava muito, eu levei algum desenho para ela ver. Aí ela gostou dos meus desenhos e me colocou. Ela falava, me colocou numa oficina, era oficina de altas habilidades na época. E lá eu fiquei até a entrada na UNB mesmo, né? Ela tinha. E assim, e lá era assim, era um ensino formal mesmo. A Sônia, ela era uma excelente professora, mas ela, e assim, só que o ensino dela era bem técnico mesmo, né? Certo. Eu lembro que ela sempre começava, ela trazia uns livros, né? Ela tinha grandes coleções de artistas e tal. Então ela trazia, ó, esse daqui é o Caravaggio. E aí ela discutia, mostrava, analisava obras ali. Muito legal. E aí fazia uma meia hora, 40 minutos de análise disso. Daí pra frente, aí a gente começava a trabalhar, né? E aí era uma coisa meio livre, mas não era tão livre assim, né? Por exemplo, Sim. eu nunca gostei de pintura, eu não sou um pintor. É interessante, eu posso estar até enganado, mas eu não vi nenhuma pintura, nenhum desenho seu colorido. Não tô Não. enganado? Não tem. Não tem, Eu né? comecei agora, inclusive, do final Eu não desses vi. anos pra cá. Acho que do Legal. ano passado pra cá eu comecei por causa dos alunos, para ensinar cor. Eu comecei a trabalhar com cor com eles e acabei tomando gosto, né? Mas assim, ela falou, você gosta de trabalhar o quê? Eu falei, desenho. Então eu só trabalhava técnica de desenho. Aí ela trazia esses materiais, giz de cera, giz pastel, Aham. e era ensino formal. Perspectiva, proporção, natureza morta, era um negócio super técnico mesmo. Aí eu lembro que tinha outra menina lá que gostava de pintura. Então era pintura. Eu trabalhava com pintura. Mas que bom, né? Assim, pelo menos você teve um contato, né? E Com essas diversas visões da arte, de como produzir, para você vir para o seu próprio mundo e conseguir adaptar esse conhecimento. eu lembro que tem uma coisa muito assim, a Sônia que ela me apresentou talvez um dos meus grandes artistas favoritos, assim, tal, que foi, eu sempre desenhava com lápis, porque na época o desenho era lápis, não adianta, né? Era só lápis, e aí teve uma situação que veio a exposição do Rembrandt para Brasília, que era só gravura. E aí ela fez um negócio assim, que era, né, levou a gente para essa exposição. E ela deu um jeito, foi no carro dela, assim, botou um monte de música no carro. Teve umas organizações bem malucas assim, tal, e foi. E aí foi incrível, porque lá foi quando eu comecei a ver técnica de Ashura, que eu nunca tinha visto antes, né? Aham. E aí, quando eu vi isso assim, eu fiquei apaixonado, né? Pô, o cara desenha com caneta, um negócio que eu nunca tinha visto na vida, né? Era muito impensável pra mim. E aí eu conversei com ela, pô, você vai... Aí eu falei, não, aí eu comecei a desenhar com caneta em casa e veio pra ela. Aí ela começou a me ensinar só essa técnica de Ashura, foi aí que eu comecei a desenhar com caneta. Ah, entendi. Foi graças a ela que me apresentou ao Rembrandt. Olha, tá vendo? E aí, tem outra história muito engraçada que ela tinha esse negócio, não, vocês vão aqui, vocês vão sair daqui direto pra faculdade, porque na faculdade de artes, né, você tem, na época, eu não sei como é que tá hoje, né, já sai há muito tempo, mas eram 3 provas. Você tinha uma prova prática, você tinha uma entrevista, análise de portfólio, Sim, né, sim. e aí depois você vai para o vestibular normal. Eu participei dessas 2 primeiras etapas lá no NB. É. Tive a entrevista, levei o material, aí desisti. Acabei que não fiz artes plásticas, mas quase eu fui. Pois é, então, eu lembro, e é engraçado, porque imagina, qual era a possibilidade que tinha de um garoto da periferia ter acesso a uma exposição do Rembrandt? Pois né? é, tá vendo? Tem algumas almas iluminadas que têm essa... E aí foi muito engraçado, porque na época assim, era uma redação, não sei se você tem fazendo, era redação, Sim. e aí tinha depois um poema que você tinha que ilustrar ou fazer, representar graficamente esse poema. E aí tinha 3 obras para escolher. Aí uma, eu não sei se era Guernica do Picasso, uma página de um mangá, que eu assim, não é a minha especialidade, e um desenho do Rembrandt. Ah, saiu o Rembrandt, né? Eu Pronto, tava tô em 2 casa. anos. Tô em casa. Aí eu escrevi um monte, assim, né? E aí foi graças a ela, assim, eu nem sei se ela
como é que ela tá, assim, eu perdi o contato com ela há muitos anos, né, com a Sônia. Mas se não fosse ela, realmente, né, então você Tá vê que vendo? a educação, né? É necessário, né? É necessário esse contato, né? Tem que ter essas almas para chegar e conseguir conduzir algumas outras que, infelizmente, por falta de recurso, falta de conhecimento, desconhecem, né? O mundo É verdade. fantástico que está aí à disposição. E aí a gente perde grandes artistas, grandes desenhistas, grandes poetas, músicos, simplesmente por falta de oportunidade. É verdade. Mas que bom que muitas pessoas ainda conseguem, né, encontrar alguns professores dedicados, empenhados, para que possa apresentar, né, esse mundo da arte. Aulas, eu tenho que falar sobre barroco. Sempre falo do Rembrandt, sempre conto essa história, porque assim, é uma coisa que até hoje me marcou muito, né? E foi muito graças a essa exposição e a ela também que eu aprendi, né, de falar o desenho com caneta e tal, que era um material barato, estava muito acessível para mim. E aí você se entra no UNB, se forma como artista plástico Foi. e depois presta concurso para professor e entra e começa a lecionar. Na secretaria. Eu tinha horror à ideia de ser professor. Eu tinha muito medo, assim, da sala de aula. Né? Mas, tanto é que eu entrei em bacharel. Ah, você Eu não queria fazer licenciatura de jeito nenhum. Eu morria de medo de sala de aula, de ter pânico de sala de aula. E aí, depois de um tempo, quando começou eu demorei muito, né? Assim, eu entrei na UNB muito jovem, entrei com 17 anos. E aí entrei no bacharel, tanto é que, né, meu pai até falou com artes. Assim, meu pai nem sabia direito que eu tinha formado na universidade, tipo, ele ficou meio assim. Minha mãe já entendia mais, ela ficou super feliz. Mas eu falei, não, falei só o bacharel e depois eu vou. Aí pensei em fazer qualquer outra coisa. Mas aí quando as coisas foram caminhando pro final do curso, eu formei em bacharel e comecei a ver que as possibilidades de trabalho não tinha muita possibilidade de trabalho, né? Certo. E aí eu tinha um amigo que sempre falou, cara, mas você pode ser artista sem ser formado, né? Ainda falou pra mim assim, não, os maiores artistas eles não eram formados. Não, só pra dar aquele incentivo, né? Pois é. E aí eu falei, gente, era mesmo. Aí eu peguei a licenciatura para dupla habilitação, né? Na época, onde é minha esposa, mas ela, na época, era minha namorada, e aí ela já era professora. E aí ela falou, ela gostava muito de ser professora, né? De português, ela gostava muito, ela começou a me falar, de repente. E aí eu falei, então vou fazer licenciatura, já tô aqui mesmo e tal. Uhum. Concluí. E durante esse tempo da universidade eu fiz todo tipo de trabalho, assim, pra se imaginar. De montador de móvel, Entregador de ração, né? entregador de ração de animal. Entregava Assim. ração de animal. Eu pegava qualquer coisa. Estão pagando, eu tô pegando. Montar o seu guarda-roupa. Era. Mas eu vou poder desenhar na porta, né? Ele Pois é. entregava e fazia um desenho na porta do guarda-roupa. Já se expressava lá no quarto. Agora, Trabalhei no CIA como numa fábrica de logística. Assim, o que tivesse pagando, tava pegando, né? E aí. Sei bem como que é isso. A gente fazia qualquer coisa por dinheiro. Só não, quase qualquer coisa por dinheiro. Mas eu peguei uns trabalhos que eram muito nada a ver, e o que tivesse assim, porque realmente, como eu Claro, fui acostumado a se virar mesmo, né? Você não fazia muito. E aí, nesse tempo, nessa época eu já estava um pouquinho melhor, que eu comecei a trabalhar como terceirizado. E aí lá eu tinha um pouquinho de tempo mais livre, foi quando eu tive um tempo para me organizar melhor, eu aproveitava alguns tempos livres, tinha aqueles computadores, então eu não tinha acesso à internet, essas coisas em casa, então eu usava muito aquele ali para pesquisar. Entendi. Né? Até minha monografia foi escrita, né, dentro desse emprego, assim, impressão da minha monografia para apresentar. O espaço que você tinha. né? Era. Ficava depois das 6 para imprimir, para estudar, ficava depois do horário. Então, assim, foi muito graças a isso que eu acabei, né? Passando no concurso e hoje é professor de arte de plástica. Peguei um tempo temporário até conseguir, né? E hoje está pagando a sua cota, né? Como a sua professora Pois te é. incentivou, te trouxe essa luz, hoje é sua vez, né? E é engraçado porque, assim, hoje eu adoro, assim, ser professor. E você consegue perceber na turma, né? Aqueles que se destacam hoje, né, Leandro?
Eu gosto muito, assim, eu trabalhei, tanto é que quando no meu primeiro ano de efetivo, eu, eu de manhã eu comecei, trabalhei como voluntário, a escola se deu um espaço e eu comecei a trabalhar, dar aula só de desenho para os alunos que tinham mais interesse, né? E foi uma alegria para mim. Tanto que a maioria deles, assim, né, na minha exposição no dia da inauguração, tive muitos alunos, ex-alunos Que deles, né? legal. Inclusive, vários deles que hoje são professores de arte. Tá entregando a idade, hein, Leandro? Tá entregando a idade. Já tá bem. Eu tive aluna que eu tive aula, eu dei aula para ela no ensino médio e ela foi minha estagiária. Olha isso. Que Legal. legal, É. cara. Que legal. E aí, sabe? Dando seguimento, né? É um ciclo, né? Então, você foi picado pelo mosquitinho da arte e hoje você é esse mosquitinho que está picando várias crianças e levando esse conhecimento, essa profissão que é tão bela, né? De professor. No Brasil, acho que a profissão que deveria pagar melhor deveria ser professor. O professor tinha que ganhar 30 mil por mês. É verdade. Professor. Porque ele que forma o juiz, ele que forma o advogado, o médico, são os professores. Eu acho que nesse país, quem deveria ganhar mais deveria ser os professores. Mas, infelizmente, não é nossa realidade. Leandro, você trouxe algum material para a gente mostrar aqui para o nosso público, cara? Eu trouxe algumas coisas que foi 2023, né? Foi um ano bem conturbado, tive uma série de problemas logísticos com relação à minha casa e tal. Então, assim, foi uma volta às origens, no fim das contas, né? Porque eu sempre trabalho muito. Eu sempre trabalho o tempo inteiro, né? Eu sou um viciado em desenho e tal. Então, só que como eu não tive tempo, né? A exposição que eu fiz em 2022, elas eram grandes. Porque eu aproveitei o tempo de pandemia, eu tive tempo de esticar um papel grande e tal. Com essas questões eu acabei voltando um pouquinho pro Então, meu... se você puder ir me passando aqui, que aí eu vou mostrando aqui pro pessoal e você vai explicando um pouquinho da técnica. Eu até deixei um pouquinho marcado as páginas. Ah, tá bom. Né? Deixa eu... Você vê que é uma agenda... Vamos improvisar aqui e quebrar suas pernas, mostrando coisa que você não tinha programado. Mostrar. Olha só que legal, gente. É isso, ó. Isso aqui é É um Caravaggio. um Caravaggio com caneta, né? Com caneta. Sobre papel velho de agenda, né? Assim, Papel velho de agenda. Olha que perfeição, gente. pois é. Fantástico, fantástico. E aí, assim, porque isso, às vezes assim, eu carrego esses caderninhos pra... Né, lápis de cor, né? Eu levo esses caderninhos pros lugares. Então, assim, pessoal, quer desenhar? Qualquer papel, uma agenda Exatamente. velha, um caderno velho, uma caneta, um lápis e a criatividade. Olha que bonita essa produção. Eu até... Engraçado, porque esses pássaros eu comecei... eu sempre falo isso pros meus alunos, né? Eles estão até marcadinhos. Eu sempre falo isso pros meus alunos, né? Porque às vezes ficam assim, papel caro, material caro. E eu falo pra eles, gente, Olha que quem lindo. faz, né? É a mão que faz, né? Que nem o Ivaldo fala, né? Não é a câmera, é o olho, né? É verdade. Né? Não é a câmera, é o A olho. ideia é o que aparece no momento para você aproveitar e fotografar, né? É a sensibilidade, né? Sensibilidade. É, isso é verdade. E aí a gente tem isso, né? Não é... Claro, você tem essa questão da sensibilidade, mas a importância de você ter um professor, alguém te conduzindo, te apresentando as técnicas, formas, isso faz com que a sua criatividade tome forma, né? Porque às vezes nós temos pessoas muito criativas, mas eu particularmente também tenho um certo pezinho na parte da arte, mas de técnica eu sei muito pouco. E aí eu assumo que isso acaba limitando muitas vezes. Mas um exemplo aqui desse trabalho que você traz, isso já me liberta de certas amarras quando eu penso, poxa, eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas eu não tenho a tinta, tá. Pô, mas o Leandro tá fazendo melhor com caneta. Não, e outra coisa também que eu acho que a tendência, o que a gente vê aqui nas exposições que tem rolado desde 2013, né, que é o projeto Artista do Bairro, que tem muitos artistas que estão migrando para tatu, né?
Sim. Você vê, Verdade. olha esse trabalho do Leandro aí Verdade, no- verdade. na pele, velho. A pele fica lindo, né? Olha que E, bonito. e você vai passar para fazer, É. vai ser um tatuador futuramente. Pois é, eu Olha pensei só, é tanto verdade. nisso, né? Assim, eu sempre gostei muito de tatuagem, né? Aham. Mas assim, é um outro meio, né? Eu não tinha visto esses seus pássaros, não, hein? Porra, Não, lindo, eles né? são. Eu comecei. Eles, na verdade, é engraçado, porque a gente sempre fala, né, que a arte. Na verdade, a arte é sempre, pelo menos assim, é pra lindo, dentro, tá né? lindo. Já você perdeu tempo no pintar seus desenhos, hein? Pois é, porque o Essa aqui é maravilhosa. eu sempre, os meninos sempre brincam entre aí. Então, até hoje, os alunos que eu dei aula em Olha 2014, eles falam, isso é maravilha. barroco, eu falei, barroco. Toda vez que eu posso falar de barroco. Mas esse desenho é engraçado porque eu preparei esses desenhos porque eu tinha que ensinar harmonia cromática para os meus alunos do sexto ano, né, do ano passado para cá. E aí eu comecei a usar o material que eu tinha ali, eram as canetas que estavam na sala, né, para mostrar que não é só um tom de vermelho, né, tem tonalidade Aham. de vermelho. Sim, sim. E aí eu acabei tomando gosto. E aí, curioso que eu escolhi um pássaro, eu nunca tinha desenhado um pássaro, essas coisas, mas aí Sim. começou a me remeter a muita coisa do meu passado, Interessante, né? hein? E aí, legal. assim, Olha esse galo. né? Por exemplo, esse galo, né? Eu sou da Ceilândia, né? E aí tem essa prática que como a gente pode dizer, ela é meio reprovável, né? Mas é muito comum na Ceilândia se criarem aves. É verdade. É. É, tem muito viveiros clandestinos, né? Isso. Infelizmente. E aí eu lembro que eu ia com meu pai, assim, nas feiras, e aí tinha aquelas aves e tal, isso acabou me remetendo muito a essa questão de infância, acho que é por isso que eu retomei esse tema, né? Pô, retomou pesado, hein? Pois Olha, é. já tem material para uma exposição nova Pois aqui, é, Bob. com certeza. que seja a próxima. Tem material já pronto para a próxima exposição do Eu, Leandro. eu ainda tô achando ela meio rígido demais, tá parecendo no meio de ilustração científica às vezes. Cara, e mas tal, as cores estão Perfeito. perfeitas. É, não se questiona Mas a técnica, luz, sombra, forma. Perfeito, maravilhoso, Leandro. que eu tenho essa, Muito né, bom. a temática, quanto mais banal, assim, às vezes eu acho que é melhor pra mim, assim, sabe? A coisa O que é mais cotidiano, banalizada. É, o a cotidiano. coisa do dia, né? Nada Isso, muito isso é legal. Na verdade, nosso dia a dia ele é tão rico de experiências, né? Que às vezes a gente deixa passar. E uma arte, às vezes, tão simples, que traz esse dia a dia, ele tem um valor tão enorme. Você vê, um trabalho como esse que você trouxe aí para nós, que te traz lembranças da infância, te remete a coisas do passado. Né? E foi uma coisa que foi muito de acidente, né? Foi precisar de uma coisa para ensinar harmonia cromática para os alunos, né? E aí eu comecei a pensar nisso, eu falei, qualquer coisa que tiver um pássaro qualquer, né? E aí eu comecei a lembrar, poxa, mas aí eu peguei uma referência, e poxa, falei, nossa, eu lembro dessa ave, do canto dela, porque eu ia muito com meu pai à feira, essas coisas, né? As pessoas criavam, Sim. esse galo, por exemplo, né? Sim. Meu pai criava essas coisas e tal. Então eu falei, nossa, isso me lembra muito essas coisas, né? E aí eu acabei me retomando, eu acabei voltando. Então, por exemplo, eu já tava usando os papéis um pouco maiores, mais caros. Aí não foi por uma agendinha velha, Maravilhoso. sabe? Voltei Maravilhoso. para aquele materialzinho mais banal, né? Maravilhoso. A tua exposição aqui foi que ano? 2022. Setembro de 2022, né? Setembro de 2022. Cara, passa rápido. Agora eu sou testemunho ocular que a gente lançou o Artista do Bairro em 2013, né? E eu lembro quando o Leandro chegou lá no balcão do bar Faixa de Gaza, né? Mostrou o trabalho, né? E eu acho muito legal também essa exposição, Leandro, porque tem uma química muito, muito grande que envolve, né? Porque tem a escolha do trabalho, tem os convidados, né? Tem um processo. Tem o processo atrás, que eu acho sensacional, né? É. E o processo de ver também a reação. a abertura da e a reação do artista. do sabe? artista, do Eu público, de lembro, quem cara, os vê. alunos do Leandro vinham na exposição e durante os 15 dias, né, Leandro? Então é muito interessante assim, esse contato, né? Do E é o- artista com E aí o público dele, né, velho? e é isso, a galeria é isso, É né? lindo. É. A galeria é isso. A galeria é esse espaço que a gente vem falando a cada episódio. E convido mais uma vez a todos que estão nos vendo, nos ouvindo,
venha visitar. CNF1, que É aqui, difí- Valdo? É CNF1, Edifício Praia Mar, loja 12. Olha 12 aqui em É, Itaguatinga. Galeria Olho de Águia, em frente o Kingsburger, né? Fechou. Então, por favor, gente, venham aqui, visitem. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Quem não conhece, vai ver a energia e a força que esse local tem, né, É Ivaldo? verdade. O Leandro é um que não deixa a gente mentir sozinho Sim. aqui. É verdade. O quanto esse espaço é fantástico e o quanto ele permite, né, que o artista ele possa trazer um pouco dele e vivenciar essa aproximação do público, ver como que o público recepciona essa arte dele, como que são essas emoções que surgem, o que surge remete, muito, isso é muito bonito, né? Eu acho importante na galeria especificamente, é porque ela é um centro cultural, né? Quando a gente fala em galeria, você sempre pensa naquele espaço, o pessoal até Frio. frio, é o cubo branco, como É chamavam, né? verdade. Que é aquelas paredes brancas, tudo muito formal, a arte é aquela Silêncio. isso, né? Você tem uma certa sacralidade na arte também, É né? verdade. Às vezes você vai no museu, tem a linhazinha amarela, se você cruza a linha amarela, Pode passar, não enquanto pode você tocar. vem, toca um alarme. É verdade. E aqui não, aqui é muito orgânico, né? E é por isso que eu acho que aqui, na verdade, ele é um centro cultural. Ele não é além de um espaço de exposição, obviamente é uma função, mas o que eu acho muito importante de ter espaço como esse, especialmente aqui na galeria, é porque ele propicia encontros, né? Você tem Verdade. inúmeros projetos que nascem aqui na mesa do bar, né? Assim, querendo ou não. Aqui, podcast. Um Podcast? Esse podcast começou bom. aqui no bate-papo. Isso foi em 4 dias, né? 4 dias. Em 4 dias saiu Então, a ideia e já tava montando o E a negócio. galeria se torna uma incubadora mesmo, né, velho? verdade. De projetos, né? De realizações, né? E E querendo de ou estar não, tocando as paradas. Isso é que é gostoso, né, pai? querendo ou não, a arte ela encontra no final das contas, né? Outra coisa que eu te falo também, uma das coisas que eu... E não tem esse academicismo, né? Esse elitismo todo Não. que envolve a arte plástica, né? E todas as artes, né? Aqui eu faço questão de dizer que é a única galeria que tem teia de aranha. E às vezes eu nem limpo, deixo a teia de aranha. Falou, sabe? o Walter Firmo O veio por causa da Walter teia de Firmo, aranha. exato, tu lembra dessa história? Dessa A gente história. vai contar essa história mais tarde. Depois né? conta. Quando eu for te entrevistar. É incrível, cara, é incrível. Então ele falou, fechou. Então assim, eu acho bacana, assim, não tem esse academicismo, não tem essa, sabe, essa rigidez assim de encostar nas obras. Aqui você pode pegar o martelo e pregar sua obra, não tem esse problema nenhum, né? Passar a Aqui mão, é e aberto, sentir, sentir. conversar com o artista, sentar, tomar Exatamente. cerveja e discutir a arte, né? Porque o importante é o artista realizar a ação individual, né? Isso é que é bonito. Uma das coisas que eu acho legal, a exposição tem que ser individual, né? Às vezes tem um coletivo de 4, né? Não tem problema nenhum, de 2. Mas o individual é gostoso, né? Porque você pega suas obras e coloca e ocupa a parede, né? Bonito. Isso é sensacional. Muito esse espaço, né? A gente até brinca que a importância da galeria, porque além dela ser um espaço de exposição, não tem essa burocracia toda, essa questão, ela propicia muito esses encontros, é um lugar muito aconchegante, é um lugar que te abraça muito, Sim. né? Então, assim, esses encontros, eles geram muitas ideias, né? Querendo ou não, até brinca, a boemia, nada, né? A boemia, ela é muito propícia para o desenvolvimento artístico e poético das coisas mesmo, É verdade. né? Você parar pra pensar, grandes artistas eram grandes boêmios, por quê? Porque é nesses ambientes que as coisas florescem no final das contas, né? É verdade. Isso é verdade. E eu acho que isso que é o grande mérito também, porque você tem um bar que é uma galeria onde todo mundo se conhece. Uma livraria no fundo, no uma Black. livraria. Você já pega. Uma biblioteca, uma biblioteca que- Gervásio Batista. Você tem tudo aqui. Você pode chegar, ler um livro, pegar ali na biblioteca um livro, sentar, Levar, depois trazer. ler, depois devolver. É fantástico. Eu lembro, eu nunca esqueci, assim, o Ivaldo, ele abraça muitas pessoas e ele apresenta, ele sabe, né? Ele não é um dono do bar, ele é um anfitrião, assim, né? É um pai, é um É, irmão, é um amigo, né? Eu nunca esqueci uma situação que teve, vou falar o nome dele também, do Armando, né? O Armando, eu fui na biblioteca aqui e tal, peguei um livro sobre barroco mineiro. Aí peguei uma cerveja, sentei e fiquei olhando assim, falei, nossa, mas as fotos tão boas e tal. Eu lembro. Você lembra?
E aí ele falou, você gostou das fotos? Gostei. Pô, aquele cara ali que tirou e me apresentou o Armando. Eu falei, pô, você que fez, a gente sentou, tomou uma cerveja, conversou e eu acho que 3 meses depois eu fiz a capa do CD da banda dele, né? Então assim, né, você vai... Como você colocou, é orgânico, a coisa vai... Isso. Se envolve, né? Daqui a pouco você tá dentro, aquela pessoa que você só via em jornal ou na TV, daqui a pouco ele tá sentado do seu lado, você tá discutindo com ele, você já tá envolvido com ele, trabalhando junto com ele, é um negócio E o Armando Salmito, que é um grande fotojornalista, um retratista, assim, dos bons mesmo, né? É uma rede de apoio que a gente tem também, né? Que é muito Verdade. legal. De amigos, uma rede De amigos, né? Parceiros. Leandro, e aí eu te pergunto, o que nós temos aí para 2024? Quais são as perspectivas aí de projetos? O que você tem em mente aí? Esses trabalhos menores que eu tô fazendo, talvez uma exposição, quem sabe, pro final do ano, né? Quando eu tiver, acho que talvez um pouco de trabalho um pouquinho mais consistente, né? Mas não essa coisa muito grandiosa, talvez uma coisa mais intimista, uma coisa menorzinha. Com esses trabalhos que eu tenho feito ao longo do meu dia a dia mesmo, né? Assim, são coisas mais rápidas, são coisas mais... E por serem mais rápidas, talvez sejam mais espontâneas, né? Eu tenho planejado também retomar as minhas oficinas com os alunos dos 6º anos, as crianças lá. Eu dou aula na Ceilândia há muitos anos, né? Então, vou lá uma oficina de novo para retomar esses, né, esquemas básicos de desenho. Aí podia até pensar agora, olha, me metendo no futuro, nas perspectivas do Leandro para 2024. Um trabalho junto com seus alunos, né? Talvez uma exposição de arte junto com uma meninada, né? Ótimo. Já fica o convite, né? Fazer com que eles tragam, né, o material deles para expor, eu acho bem legal. Muito legal. Seria ótimo também, que eu fiquei um tempo parado também, porque, querendo ou não, a pandemia veio, né? Atrapalhou bastante. Muita coisa. Foi um ano muito complicado, essa questão logística de eu mudei de casa, e teve uma série de problemas aí. Mas aí eu já estava com esse plano de retomar esse projeto, né? Porque assim, vamos bater de novo na questão da educação, né? Eu adoro minha profissão, mas às vezes você não tem muita estrutura para se trabalhar a questão do desenho. Né? Sim. O desenho, às vezes, sim, para você ter dar uma boa aula de desenho, você precisa de no máximo 15 alunos para você fazer um acompanhamento individual. 1 a 1, né? Passando ali, olhando, arruma aqui, não sei o que, papapá, né? Sim. Assim, claro, se você tiver um desenho mais livre, você pode deixar os vídeos mais soltos, mas eu sou um pouquinho mais formal, E aí, assim, às vezes você tem salas muito cheias. Eu, particularmente, tenho salas 40. 35, 37, dependendo dos alunos. Aí você tem ali uns que gostam, outros que não. Um joga a bolinha do outro, aquela coisa toda, você não consegue. Normal. Tem que ter também, porque Tem que ter criança, também, né? E aí, às vezes, barra muito nessas questões. Qual a idade deles? A 6º e 7º ano eu tenho aluno de... De 6º e 7º ano, né? Eles vão dos 11 até 13. É a fase que eles estão energia, eles são Pura energia. pura energia. E Legal. aí, né? Então, assim, às vezes eu sinto essa falta de trabalhar com menos alunos para poder dar atenção a todos eles. É mais difícil, né? Sim. Mas E qual o conselho que você deixa para essa meninada, hein, Leandro? a questão de se trabalhar com arte. Né? Eu nem sei se é um bom conselho, né? Mas eu tive uma vez, eu passava muito por isso na época da faculdade, né? De você, como dizia o Raul Seixas, né? Os problemas se misturam, né? É a verdade do universo, né? Os nossos sonhos, as nossas coisas, mas a prestação que vai vencer. Então, você tem que... Então, eu sonhava em ser artista, mas eu tinha as contas para eu pagar o boleto, né? Então, assim, isso não é um empecilho para você deixar de ser artista, né? Claro. Então, uma vez eu lembro de um artista chamado Matheus Babinski. Ele deu uma palestra na UNB quando eu tinha acabado de entrar. E ele falou isso, assim, ele falou que você não precisa ser artista 24 horas por dia. Ele falou que ele era artista quando chegava do trabalho de 6 à meia-noite, ele era artista, né? Nos outros horas ele era bancário, sei lá, alguma coisa assim. Sim. Né? Então, assim,
essa questão de ter que procurar um meio de subsistência foi muito importante para que eu pudesse me propiciar até uma certa tranquilidade para que eu pudesse produzir, Entendi. né? Uhum. Porque eu, assim, eu acho que tem gente que funciona assim, mas eu particularmente, se eu tiver que fazer isso por obrigação, aí eu me travo. Tem um Entendi. prazo, sabe? Não. São vivências, né? A gente pega aqui um exemplo que a gente até entrevistou aqui, o Ramon. Sim. O Ramon já vive da arte, né? Mas aí é um caso específico, né? Que, de fato, ele conseguiu construir toda uma história e hoje ele consegue. Mas isso aí é um ponto fora da curva, isso é fato. A gente vai ver o cenário aí do artista, para ele viver da arte é muito difícil no Brasil. Talvez lá fora, não sei, mas no Brasil é muito difícil viver só da arte. Se ele não tiver uma outra profissão, outras fontes de renda, é muito complicado, né? Infelizmente. Mas então a tua dica é essa, né? Viva a arte, mas pague os boletos, né? Então estude, busque uma profissão mais que permita ele viver essa arte de uma forma mais tranquila, sem tanta pressão, né? E eu tenho outra que talvez seja até em termos artísticos agora, assim, que eu acho que é muito importante e que eu sempre falo para meus alunos, assim, tenha verdade no seu trabalho. Ótimo. Né? Porque, vou dar um exemplo aqui, uma coisa que eu sou apaixonado, assim, que eu acho lindíssimo é grafite, eu adoro. Perfeito. Né? Eu acho lindo essa quebra de harmonia que tem, essa harmonia muito certinha, né? Que é uma coisa meio irregular, é muito orgânico. Eu acho lindo. O Cobra vive da arte dele. Pois é. Eu acho lindo, assim, e é claro que talvez eu conseguiria emular isso. Em termos de forma, de linha. Mas eu não teria verdade nisso. Né? Porque eu não tenho uma vivência de rua, né? Eu não tenho uma vivência de grafite. Né? Então, assim, a gente demora muito, a gente tem que se encontrar. Né? A arte ela Isso é tem legal, que se encontrar. legal. Né? É legal. Então, Não tem pressa, né? Isso. E você tem essa questão, né? Trabalhe com aquilo que faz parte da sua vida. Né? Por exemplo, eu jamais seria um grafiteiro bom, porque eu não tive a vivência daquilo. Então, uma bagagem, uma história que te conduza para esse tipo de arte, né? Muito embora eu tenha uma vivência mais acadêmica, querendo ou não, né? Mas eu posso falar, enfim, eu tenho alguns problemas com a academia, essa coisa toda, mas meu modo de pensar a arte ele é muito acadêmico ainda. Né? Então, assim, a minha verdade, bem ou mal, é mais acadêmica. Né? Então, seria como, sei lá, eu tentar fazer rap, sabe? É uma coisa que não tem, assim, que eu admiro, mas que não tem pra mim. Seja você, né? Vamos lá para aquelas frases geladeira, né? Ouça o seu coração, né? Exatamente. Então, assim, deixa fluir, pensa, pensar como você pensa, não que acaba com você tenta ser outros artistas, você acaba se cobrando demais para tentar chegar naquela excelência e você não vai. Você tem que se ouvir, entender o quanto você se envolve com aquilo, o quanto aquilo é você, né? E aquilo se torna cada vez mais leve. Eu sempre falo isso para meus alunos, assim, o Van Gogh, né? O Van Gogh, ele continuou pintando mesmo que ninguém comprasse, mesmo que ninguém valorizasse, mas ele continuou. Né? Aquilo era a verdade dele. Né? Ninguém gostou enquanto ele estava vivo, ninguém comprou, ele, enfim, né? Mas ele não arregou. Né? Tem que se admitir que tem coragem. Né? É aquela frase do a vida exige coragem, né, Walter? A vida exige coragem. Ou a frase que o Ivaldo tá sempre parafraseando aqui, que é a vida é um sutiã, mete os peitos. É verdade. Isso é uma grande uma frase do final do Roosevelt Pinheiro, que Deus o tenha. Uma das figuras mais queridas aqui no jornalismo de Brasília, né? Olha aí. E ele, a cada encontro que a gente tinha, ele vinha com aquela tirada, cada uma mais linda de garota, né? Então você morria de rir. A vida é assim mesmo, igual o sutiã, tem que meter os peitos. Leandro,
te agradecer. Eu que agradeço. Obrigado. Que papo gostoso, que Muito papo legal. agradável. Eu fico muito feliz em poder te receber. O Ivaldo, acredito também. Né, Ivaldo? O Leandro, que é um colega, um parceiro aqui da galeria. Parceiro. É legal que a rapaziada que passou aqui dos artistas do bairro, né? Acaba sendo amigo mesmo, confidente. Conheci o Leandro aqui. Passa, o Leandro, quando ele chega em Baldinho, me dá uma Heineken, ele gosta de Heineken. Então isso é muito legal, né, cara? Muito bom. Então, assim, muito fazer bom. parte desse universo assim, família. de cultura é uma família, né? Então, chegamos ao fim. Mais uma vez, obrigado, gratidão pela sua participação. No primeiro momento, convidei, pô, tô dentro, conta comigo. Então, vamos precisar cada vez mais de você aqui com as suas exposições, com as suas ideias, a sua visão. É um cara que agrega muito no nosso trabalho e agora abrilhantando aí o nosso canal com essa belíssima entrevista. Fica aí pro legado da galeria, né, Valdo? Que vem os próximos. com a E se mesma você qualidade. migrar para Tatu, já pode contar comigo que eu tô na fila. Opa! Tá bom? Ivaldo é tela, Ivaldo é tela. Vai. Você trocou a baia. Gente, então finalizamos aqui a nossa entrevista com o Leandro, essa pessoa que agrega muito na galeria, agrega muito na arte de Brasília como um todo. Por favor, nos siga, ative o sininho. A cada sábado teremos um novo entrevistado, mais uma pessoa trazendo cultura e conhecimento para todos. Muito obrigado e vamos que vamos. Um abraço, até mais. Manda um joinha aí, Valdo. Seguir em frente sempre. Firme e forte. Leandro, um abraço, gente. Tchau, tchau. Até mais.